bem com vocês? Me chamo Diego Souza, sou casado, tenho 3 filhas, faço parte da renovação carismática da Diocese de Lusiânia e hoje estou aqui em mais um vídeo para nós partilharmos essa palavra do Senhor, onde nós iremos trilhar os nossos caminhos nesta palavra de Deus, sobre nossa vida hoje nesse vídeo. O tema que nós iremos partilhar hoje é: o pecado nos afasta de Deus. E a passagem a qual nós iremos meditar está na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 12. Pois como o pecado entrou no mundo por um só homem, e por meio do pecado a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amados, esse tema que nós iremos partilhar hoje é um tema bastante forte, é um tema bem sugestivo também nos dias de hoje, porque como a palavra vem nos falar, todos pecaram. Todos nós somos pecadores. E se existe alguém que estão falando por aí que não tem pecado, isso daí já está pecando. A palavra de Deus vem nos falar claro isso. Todos nós pecamos. E por que o pecado é a única forma que nos afasta de Deus? Para entendermos isso com mais clareza, nós precisamos voltar um pouco em Gênesis, bem no início, a qual nós iremos perceber ali, naquele lugar onde o homem estava, onde Deus fez o homem, criou o homem ali naquele lugar e te presenteou com uma mulher. Ali nós iremos perceber que Satanás estava o tempo todo em volta deles, observando as suas atitudes. Satanás havia acabado de ser expulso do céu, juntamente com seus anjos, porque lá ele quis ser maior do que Deus e ninguém como Deus, por meio da sua inveja, da sua soberba, acreditando que teria mais poder do que Deus e poderia ser mais forte do que Deus, se enganando. E ali no paraíso ele achava que ele poderia usar o mesmo plano. A relação de Deus com o ser humano a qual ele criou era uma relação muito próxima, uma relação viva de amor e de fraternidade. E isso com certeza não estava satisfeito Satanás. Com essa situação ele não estava satisfeito. Ele achava que ele poderia tirar esse amor. E aí, minha gente, ele cria um plano infalível. Não é que nós estamos dando mérito para Satanás aqui, de maneira nenhuma. Ele não tem poder, ele não tem força, ele não tem mérito. Mas nós também devemos abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos, para entendermos claramente que ele não é brincadeira. O nosso inimigo, não inimigo de Deus, porque ninguém como Deus, mas sim o nosso inimigo, ele está o tempo todo a nos observar, e foi assim no paraíso com Adão e Eva. Ele observava aquela união, aquela fraternidade. A palavra de Deus vem falar que toda tarde o Criador vinha andar com a criatura, de mão dada no jardim. Você imagina que relação muito próxima, minha gente. É preciso estar muito puro mesmo, sem pecado nenhum, para ter uma relação como essa. Uma relação de amor e de proximidade. Então, ele lança esse plano infalível que é o pecado. Satanás entendeu que somente através do pecado ele poderia afastar o ser humano de Deus. Lançar o pecado em meio a Deus e o ser humano era, sem dúvida, e continua sendo um plano infalível, minha gente. Até os dias de hoje continua sendo. E isso tomou uma proporção tão grande que Satanás já não faz nem tanta coisa. O ser humano por si próprio, por sua maldade própria mesmo, ele já cria situação para se afastar de Deus. A palavra de Deus vem nos falar claramente, já aqui no final, ele vem falar porque todos pecaram. Todos nós.
a partir daquele momento em que Adão e Eva estabelecem sobre suas vidas o pecado, a condição do pecado, a partir daquele momento, todos nós somos sujeitos a pecar. E por sua consequência, somos sujeitos à morte. O pecado gerou a morte. E hoje, nós nos deparamos com tantas situações de pessoas que estão morrendo o tempo todo por conta do pecado. Pessoas que estão vivendo um pecado com tanta velocidade que já não conseguem mais ter uma relação íntima com Deus. Nem uma relação mais ou menos com Deus as pessoas já não estão tendo. Vive enclausurada em meio aos seus pecados, às suas máscaras, estabelecendo um sofrimento vivo e verdadeiro. E o pecado vem a cada dia se alastrando em meio à população, está gerando uma contenda, uma situação de sofrimento. E nós precisamos entender claramente que o pecado está aí. Mas nós devemos fugir. A palavra de Deus vem falar, fuja do pecado como se foge de uma serpente. Você imagina a situação? A serpente ela pode vir e nos picar. Assim é o pecado. Tem algumas pessoas que fazem uma comparação, a relação do pecado como se fosse um cão feroz. O pecado está ali, o cão feroz está ali, um cão bem feroz mesmo, grande, mas preso numa corrente. Uma corrente bem forte de preferência, né? E aí está latindo feroz, latindo, meus amados, ele só vai te morder se você aproximar. E assim o pecado. Quanto mais nós nos aproximamos com o conhecimento, tentando conhecer, tentando saber o que é isso, mais nós entraremos ainda mais no pecado. E o pecado é a única forma de nos afastarmos desse amor de Deus, a qual nós meditamos no vídeo passado. O amor de Deus é incondicional em nossa vida. Sim, isso é fato. Mas também o pecado é a forma que nos afasta dele. Isso também é um fato. A diferença está na quantidade de vezes que eu vou deixar isso acontecer na minha vida. A diferença está, basta que eu devo ter e falar bem assim, não, o amor de Deus é muito maior na minha vida do que o pecado. E muitos vivem optando diariamente pelo pecado. O nosso inimigo, meus amados, não está de brincadeira, não. A consequência da maldade do ser humano e da maldade estabelecida pelo nosso inimigo está crescendo o tempo todo e as suas consequências estão gerando coisas terríveis no mundo. A consequência do pecado, da ganância, da soberba, da inveja está gerando consequências terríveis nesse mundo a qual Deus nos presenteou. Que já és do maligno, sim. Mas aqui nós estamos vivendo. Agora, preciso desejar o céu o tempo todo. E para chegar ao céu, eu preciso viver o amor de Deus incondicional, me livrando do pecado. E deixar Deus agir poderosamente na sua vida. Amém? Toma posse dessa graça de hoje, nessa palavra. E eu te convido você, neste momento a qual nós estamos aqui, fechar seus olhos. Feche seus olhos por um instante. Nós iremos meditar agora na palavra de Deus, meditar também na oração. Meus amados, sabemos que nós não temos nada, mas o que temos nós entregaremos para Deus. E o que eu quero entregar para Deus hoje é meu nada mesmo. Aquela imagem daquela mulher que se debruça aos pés de Jesus, entregando tudo o que ela tinha, suas lágrimas, o seu choro, e falando, Pai, recebe o que eu tenho, eu não tenho nada. Pode ser que o que você tem para oferecer é só uma vida de pecado, regrada no pecado. Deixa o Senhor agora, hoje, nesse vídeo, estabelecer aquilo que falta ainda e tirar esse pecado que te atrapalha. É tudo que tenho,
recebe o meu nada, refaz a morada, habitas em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Que Deus abençoe e derrame chuva de graças na tua vida. Tome posse dessa graça. Não importa o seu pecado, não importa a condição que você se encontra, mas que cada dia se renove esse amor vivo e verdadeiro que é nosso Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.